Javier Navarro estava em um de seus dias típicos. Reuniões intermináveis, decisões difíceis e a constante pressão de manter sua posição no topo do mundo empresarial. Como um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo, ele já estava acostumado a ser o centro das atenções. Mas naquele dia, algo fora do comum estava prestes a acontecer. Ele saía de um restaurante sofisticado onde havia se reunido com investidores, sua mente ainda em plena atividade, tentando resolver um problema de logística que havia surgido na última hora. Não estava de humor para mais nenhuma distração. Mas quando saiu pelas portas do prédio e respirou o ar fresco da cidade, a movimentação frenética da rua, o som dos carros e das pessoas conversando, algo chamou sua atenção. Era uma praça ao longe, cheia de crianças brincando e famílias passeando, um lugar onde, normalmente, ele nunca prestaria muita atenção. No entanto, havia algo ali que o fez parar por um momento. Seu olhar sendo irresistivelmente atraído para um grupo pequeno. Lá, em meio à multidão, estava Isabela Ramírez, sua ex-namorada. Os anos haviam passado desde o último contato entre eles, mas Javier não precisava de mais do que um segundo para reconhecer aquele rosto. Ela estava lá, em um banco de praça, olhando para as crianças que brincavam ao seu redor. Era difícil acreditar no que seus olhos viam. Aline estava com 3 meninos, 3 crianças pequenas. Eles tinham cerca de 4 ou 5 anos, e o que mais chamava a atenção de Javier eram suas feições, as características que ele, sem querer, sabia muito bem identificar. Os meninos eram idênticos a ele. A sensação foi como um soco no estômago. Rafael, ainda paralisado, observava as crianças. Os meninos tinham os mesmos olhos castanhos profundos, os mesmos cabelos escuros e, principalmente, o mesmo sorriso que ele conhecia bem demais. Uma sensação de vertigem o invadiu, e ele começou a se perguntar se aquilo era uma ilusão, uma coincidência. Mas a dúvida logo se transformou em uma certeza desconcertante. Aquelas crianças poderiam ser suas. Sem saber o que fazer, Javier se afastou discretamente para um canto mais isolado da praça. Ele queria desesperadamente entender o que estava acontecendo, mas não sabia por onde começar. Por um momento, a cena parecia surreal, um filme que ele jamais teria imaginado viver. Ele sabia que, 6 anos atrás, havia deixado Aline sem explicações, sem aviso. Simplesmente se afastara, sem ao menos uma palavra, achando que era o melhor para ambos. Ele queria entender por que ela o havia procurado ou o que a havia levado a tomar aquela decisão. Porém, naquele momento, uma coisa estava clara. Ele não tinha ideia do que realmente acontecera depois daquele dia. Enquanto observava Aline interagir com as crianças, Javier se sentiu como um espectador distante de sua própria vida. Ele podia vê-la com o cabelo amarrado em um coque bagunçado e as roupas simples, mais madura, mas com um brilho nos olhos que ele já conhecia bem, embora agora estivesse obscurecido por uma sombra de cansaço. Como se ela tivesse enfrentado algo que, por mais que tentasse, ele nunca poderia compreender. Aline, ao contrário dele, parecia estar perfeitamente à vontade em sua nova vida. Ela ria das travessuras dos meninos, corrigia-os com uma paciência de mãe que Javier nunca tinha visto nela antes. Mas havia algo nela que o fazia questionar o que acontecera nesse tempo todo. Ela parecia diferente, mais forte, mais firme, mas ainda havia uma dor nos seus olhos que não conseguia esconder. Javier ficou ali, parado por um tempo, sem conseguir tirar os olhos deles. Sentiu a estranha mistura de emoções que o invadiu. Culpa, arrependimento e uma curiosidade feroz. Ele sabia que precisava se aproximar, falar com ela, mas o medo de enfrentar os fantasmas do passado o fez hesitar. Ele não podia simplesmente ir até ela e pedir explicações, não depois de tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que isso não poderia terminar ali, naquele momento perdido em uma praça qualquer.
Ele decidiu agir. Sem pensar mais, começou a caminhar, lentamente, atrás dela, mantendo uma distância segura. Aline estava distraída e as crianças estavam mais focadas nas brincadeiras do que em qualquer outra coisa. Javiera seguiu por algumas ruas, observando suas reações, tentando entender como ela havia mudado, o que acontecera com ela durante todos esses anos. Enquanto caminhava, seus pensamentos se voltaram para o passado. Ele se lembrava da Aline que conheceu, jovem, cheia de sonhos, com aquela energia contagiante. Mas ele não soubera como lidar com os sentimentos que ela despertava nele. Quando as coisas começaram a ficar mais sérias entre eles, Javier simplesmente sumiu, sem explicar o porquê. Ele fugiu de algo que, na época, não sabia como lidar, sem pensar nas consequências. E agora, olhando para Aline, ele via a mulher que ficou para trás, que seguiu em frente, mas que provavelmente ainda carregava a dor da rejeição. Javier parou de andar, seu peito apertado com a saudade, a culpa e a incerteza. Ele olhou para as crianças e a pergunta que não queria fazer, mas que estava lá, estourando dentro de sua mente, surgiu de novo. Seriam esses filhos dele? Aline virou em uma esquina e Rafael, ainda sem saber o que fazer, se afastou da rua e parou, olhando para a cena que se desvanecia à sua frente. Ele sentia que o destino estava brincando com ele, levando-o de volta para uma história que ele tentara enterrar. Mas ele não podia ignorar a sensação de que algo muito maior do que ele mesmo estava prestes a acontecer. Com o coração acelerado, Javier tomou uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade, e isso significava, acima de tudo, enfrentar o passado. Após o encontro inesperado com Aline e as crianças, Javier Navarro não conseguia mais pensar em outra coisa. O mundo de seu império empresarial, sempre dominado por números, lucros e decisões frias, parecia pequeno diante da dúvida que agora consumia sua mente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas não podia simplesmente ignorar o que vira naquela praça. Aqueles meninos, com os olhos e o sorriso que eram inconfundivelmente dele. Aline, a mulher que ele tinha deixado para trás. Agora com uma nova vida e com filhos que poderiam ser seus. A sensação de incerteza o envolvia como uma neblina, tornando difícil focar no trabalho e até mesmo em sua noiva, Paola. Mas nada disso importava. Javier precisava de respostas. Sentia como se o passado tivesse se reaberto de repente, e ele estava determinado a entender o que realmente aconteceu durante esses 6 anos. O vazio que ele sentia no peito era uma mistura de arrependimento e curiosidade, e ele sabia que não conseguiria seguir em frente sem esclarecer tudo. Nos dias seguintes, Javier usou todos os recursos à sua disposição para se aprofundar no mistério. Ele sabia que, com a sua posição de poder e contatos, poderia acessar qualquer informação. Mas ao contrário de um simples empresário tomando decisões financeiras, agora ele se via como um detetive, observando e buscando respostas. E para isso, ele estava disposto a fazer o que fosse necessário. Ele iniciou sua busca pela vida de Aline. Primeiro, tentou encontrá-la nas redes sociais, mas percebeu que ela havia desaparecido completamente de qualquer plataforma pública. Aline, como que para evitar qualquer tipo de rastreabilidade, apagou todas as suas pegadas digitais. Nada sobre ela nas redes, nenhuma foto, nenhuma atualização, nenhum vestígio que pudesse ajudá-lo a entendê-la. Isso só alimentava ainda mais a dúvida em seu peito. Ela estava fugindo de algo ou de alguém. Javier começou a procurar através de registros públicos, usando contatos no setor de advocacia e até mesmo na polícia, sempre mantendo sua identidade oculta. Nada parecia dar pistas concretas, até que ele encontrou algo curioso. Aline havia se mudado para uma cidade distante pouco depois de seu afastamento. A mudança foi registrada como um simples desaparecimento do radar público,
o que indicava que ela havia feito todo o possível para apagar o passado e começar uma nova vida. Com essa descoberta, a obsessão de Javier só cresceu. Ele não conseguia deixar de se perguntar o que a havia levado a essa decisão. Teria sido por conta do rompimento abrupto? Ou ela estava escondendo algo maior, mais profundo? E mais importante ainda, por que ela nunca o procurou? Ele se perguntava constantemente se as crianças realmente eram suas. Cada olhar, cada traço físico dos meninos o fazia se perguntar se ele os havia perdido para sempre. A angústia de não saber a verdade começou a se transformar em algo imenso dentro de Rafael. Cada vez que ele via uma foto antiga de Aline, cada vez que encontrava alguma pista sobre seu paradeiro, a sensação de culpa voltava mais forte. Ele tinha abandonado Aline sem explicações e agora, 6 anos depois, se via consumido pela necessidade de compreender tudo o que aconteceu entre eles. Mas a pergunta que não saía da sua mente era sempre a mesma. Seriam aqueles filhos seus? Para aprofundar mais ainda sua busca, Javier decidiu que não poderia se contentar apenas com informações públicas. Ele precisava de algo concreto. Usando sua posição, ele contratou uma empresa de investigações privadas. Os investigadores começaram a seguir os passos de Aline, procurando qualquer detalhe que pudesse explicar o passado dela. Em um dos relatórios, Javier descobriu que Aline começara uma nova vida sob um nome diferente, ainda mais discreto, no interior do estado de São Paulo. Além disso, Javier soubera que ela trabalhava com algo relacionado ao setor de arte, vendendo quadros e objetos de valor, mas o que mais o intrigava era o fato de que ela mantinha um círculo social muito fechado e quase não tinha contato com outras pessoas, exceto as crianças. Era como se ela tivesse se isolado completamente, afastada do mundo que um dia conheceu. Rafael, sem saber como agir, ficou completamente obcecado por ela. Ele não conseguia mais pensar em outra coisa. Cada dia era uma tentativa de juntar os pedaços de um quebra-cabeça que parecia impossível de montar. Ele sabia que as respostas estavam em algum lugar, mas quanto mais procurava, mais difícil parecia ser entender a verdade. Aline havia se afastado de tudo, mudado sua identidade, e ele não sabia como se aproximar dela novamente. Ele imaginava 1001 possibilidades. Será que ela tinha vergonha de mim? Será que ela me odiava por tê-la abandonado daquele jeito? E as crianças? Ele precisava saber se elas realmente eram suas. O pensamento de que talvez nunca soubesse a verdade o torturava. Javier tentava lidar com essa ansiedade, mas a certeza de que havia algo mais o estava consumindo por dentro. À noite, sozinho em seu escritório, olhando para os relatórios e fotos que os investigadores haviam enviado, Javier percebeu que precisava agir de forma mais direta. Não poderia mais viver com essa dúvida. Algo dentro dele dizia que a verdade estava ao alcance, mas que ele teria que fazer mais do que buscar por informações. Ele precisaria ir até Aline, confrontá-la e, acima de tudo, entender o que realmente havia acontecido entre eles. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A busca pela verdade o estava levando a um caminho do qual não haveria volta. A busca incansável de Javier pelas respostas parecia estar chegando ao ápice. Após semanas de investigações discretas e observações cuidadosas, ele finalmente tinha o que precisava para esclarecer a dúvida que o consumia. As crianças poderiam sim ser suas, mas como confirmar isso? Ele sabia que precisava de uma prova concreta, algo que fosse além das suposições e dos rastros deixados para trás. Com uma mistura de nervosismo e determinação, Javier traçou um plano. Ele tinha que ser cuidadoso. Aline já desconfiava da sua presença nas sombras, e ele não poderia dar espaço para que ela percebesse suas intenções. Mas a necessidade de saber a verdade se tornava insuportável, e a única maneira de alívio era através de um teste de DNA.
Usando sua influência e contatos, Javier contratou uma empresa especializada em coletas de DNA discretas. A ideia era simples, mas arriscada. Ele precisaria de uma amostra das crianças sem que Aline soubesse. Ele pensou em como faria isso, analisando cada pequeno detalhe. Durante uma das poucas vezes que conseguiu vê-los pessoalmente em uma visita à escola dos meninos, Javier teve a oportunidade de coletar uma amostra sem levantar suspeitas. Um objeto comum, como uma garrafinha de água ou um lenço, poderia ser uma fonte útil para o material genético. O teste foi realizado em segredo. Javier mal conseguiu dormir enquanto aguardava os resultados. Cada hora que passava parecia uma eternidade, e ele se sentia consumido pela ansiedade. Sua mente não parava de correr em várias direções, imaginando as implicações dessa descoberta. E apesar de todo o nervosismo, ele não poderia negar. Ele precisava saber. E então chegou o dia. Javier olhou para o envelope lacrado que continha os resultados do teste. Ele sabia o que aquilo significava. Era a confirmação que ele temia ou que ansiava, dependendo de como se olhasse a situação. Com as mãos tremendo, ele abriu o envelope e leu o que estava escrito ali. Ângel era, sem sombra de dúvida, seu filho. O choque foi imenso. Javier sentiu uma onda de emoções tomar conta dele. Havia um alívio profundo, mas ao mesmo tempo uma sensação de devastação. Aline nunca havia lhe dado uma pista sobre isso, e ele nunca imaginara que seria possível ter filhos de uma maneira tão abrupta e inesperada. A notícia parecia surreal. Ele havia deixado Aline 6 anos atrás, sem pensar nas consequências, sem sequer tentar entender o que ela teria passado, e agora o destino lhe mostrava a verdade. Mas não era só isso. Ele olhou para os outros 2 meninos, que ele sabia que também poderiam ser seus. E os outros 2? A dúvida o consumia. Seriam eles também filhos dele? Ou o que ele encontrara era apenas uma coincidência? Javier passou o resto do dia sem conseguir focar em mais nada. Seus pensamentos estavam completamente voltados para Ângel e para tudo o que ele nunca soubera sobre esse filho. Como ele poderia ter ficado tão alheio àquilo tudo? Como poderia ter ignorado a possibilidade de que ele um dia teria uma família para cuidar, uma família que ele nunca teve coragem de conhecer? A ideia de falar com Aline sobre isso o deixava nervoso e inseguro. Ele sabia que a verdade tinha um peso enorme. Revelar que ele sabia sobre a paternidade de Ângel e que ainda estava investigando os outros meninos era um risco. Talvez Aline estivesse preparada para tudo, mas talvez não. Ele não podia simplesmente surgir na vida dela após tantos anos de ausência e desenterrar o passado sem mais nem menos. Apesar de estar imerso em suas dúvidas, Javier também sentia um impulso irresistível de procurar Aline, de enfrentar a situação de uma vez por todas. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, fosse o que fosse que ela tivesse a dizer. Ele não sabia como ela reagiria, mas uma coisa era certa. Ele precisava encarar as consequências do que fizera. Não poderia seguir em frente com sua vida sem enfrentar a realidade. E mesmo sabendo que essa conversa teria repercussões profundas, Javier decidiu que não podia mais continuar com aquele segredo. Ele havia tomado a decisão de que precisava falar com Aline e finalmente esclarecer tudo. As crianças estavam ligadas a ele, mas o maior obstáculo ainda estava à frente. Explicar a Aline que ele sabia de Ângel, que agora ele era parte da vida dela novamente, mesmo que por tanto tempo tivesse se afastado sem justificativas. Javier sabia que o caminho seria longo e árduo, mas no fundo ele também sabia que só poderia encontrar a paz e a verdade se confrontasse Aline diretamente. Ele não sabia o que ela pensaria dele, mas o que mais o consumia no momento era saber que algo muito maior do que ele estava prestes a acontecer. Ele tinha que se preparar para o impacto dessa revelação.
pois ele estava prestes a dar um passo que mudaria sua vida para sempre. Mas uma coisa estava clara: o passado, por mais que ele tentasse enterrar, estava de volta. E com ele, as consequências das escolhas que ele fizera, ou, na verdade, das escolhas que não fizera. Javier Navarro nunca imaginou que um simples teste de DNA poderia desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida de forma tão drástica. Até então, seu mundo era governado pela lógica do império empresarial que construíra com tanto esforço. Ele controlava cada aspecto de sua vida, de seus negócios à sua relação com Paola Fonseca, a mulher com quem planejava construir um futuro sólido e sem surpresas. Porém, a revelação sobre Ângel, o menino que ele descobrira ser seu filho, o colocara em um dilema profundo. Ele se sentia dividido entre o peso do passado e a vida que havia construído ao lado de Paola. A relação deles sempre foi marcada por uma dinâmica de poder. Ela era ambiciosa, prática e muitas vezes fria. Javier sabia que ao lado dela tinha tudo o que poderia desejar: status, poder, dinheiro e segurança. No entanto, seu coração estava em outra direção, voltado para um passado que ele tentara deixar para trás, mas que agora se impunha com uma força inesperada. Nos dias seguintes, Javier tentou manter a rotina com Paola, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não conseguia mais ignorar a realidade das crianças, o peso da responsabilidade de ser pai e a crescente necessidade de encontrar Aline, entender o que aconteceu entre eles e, finalmente, conhecer seus filhos. O fato de que poderia ser pai de 3 crianças, não apenas de Ângel, o consumia. Ele sabia que, ao se aproximar de Aline e das crianças, estava tomando uma decisão que teria consequências irreversíveis. Paola percebeu a mudança em Javier quase imediatamente. Antes tão atento, dedicado a ela e aos negócios, agora ele estava distante, perdido em seus próprios pensamentos. Ela começou a questioná-lo sobre a razão de seu comportamento. Javier tentou ignorar, mas a pressão sobre ele aumentava. Ele sabia que não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. Naquela noite, depois de mais uma discussão sobre a agenda apertada de Javier e a falta de tempo para os dois, Paola perdeu a paciência. Sentada no sofá de seu apartamento luxuoso, com o olhar furioso e exigente, ela o encarou de forma desafiadora. "Você está diferente, Javier", ela disse, a voz dura e impaciente. "Há algo acontecendo, e você está me escondendo, como sempre fez quando algo não ia bem. O que está acontecendo com você?" Rafael, com o peso da culpa e da dúvida ainda dominando seus pensamentos, tentou escapar da situação, mas não havia como. Paola não era uma mulher fácil de enganar, especialmente quando se tratava de Rafael. Ela estava acostumada a ver através das máscaras que ele usava, e sua paciência estava se esgotando. Ele respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria, então decidiu ser sincero, ou pelo menos parcialmente. "Paola, Ele começou, hesitando. A verdade parecia difícil de ser articulada. "Eu descobri algo sobre o meu passado, algo que eu nunca imaginei que fosse ter que enfrentar." Paola franziu a testa, confusa, mas interessada. Ele continuou, suas palavras saindo de maneira abrupta, como se ele precisasse vomitar tudo de uma vez. "Aline, a minha ex-namorada, eu descobri que ela tem 3 filhos, e um deles é meu. Ângel, ele é meu filho, Paola." Paola ficou em silêncio por um momento, processando a revelação. Sua expressão mudou rapidamente de confusão para raiva. Ela se levantou abruptamente, com os olhos cintilando de furor. "O quê?" ela gritou. "Você está me dizendo que tem um filho, e tudo isso enquanto está comigo? Você nunca me contou sobre isso. E o que mais você está escondendo, Rafael?"
Javier tentou se aproximar dela, mas Paola o empurrou furiosa. Isso é inacreditável! Ela continuou, a voz baixa, mas carregada de uma fúria gélida. Você me faz acreditar que me ama, mas agora eu vejo que a verdade é outra. Você tem uma família secreta e ainda por cima está se afastando de mim por causa deles? O golpe foi duro. Javier não conseguia esconder a dor no rosto. Ele sabia que Paola estava certa em sentir-se traída, mas ao mesmo tempo não conseguia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Ele sentia uma necessidade urgente de fazer parte da vida das crianças, de assumir sua paternidade, mas ao mesmo tempo sabia que isso significava perder tudo o que havia construído com Paola. Paola, agora visivelmente transtornada, se virou para ele com um olhar gelado e ameaçador. Você acha que vai continuar com isso? Ela perguntou, cada palavra carregada de veneno. Se você continuar se envolvendo com essa mulher e seus filhos, eu vou arruinar sua vida, Rafael. Eu tenho o poder de destruir sua carreira, seu império, tudo o que você construiu. Você sabe disso. Javier engoliu em seco. A pressão era esmagadora. Ele sabia que Paola estava falando sério. Ela era uma mulher poderosa, não só no mundo dos negócios, mas também na esfera social e política. Se ela decidisse usar seu poder contra ele, a situação seria irreversível. Eu preciso ver as crianças, Paola. Eu preciso saber a verdade. Eu não posso ignorar isso. Paola riu, uma risada seca e amarga. Então você escolhe ela, não é? Escolhe aqueles bastardos em vez de mim. Ela deu um passo para trás, o rosto contorcido de raiva. Não se esqueça de quem te deu tudo isso, Rafael. Você não tem ideia do que está prestes a perder. Eu vou usar todo o poder que tenho para destruir a sua reputação e você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, difícil de respirar. Javier sentia a culpa pesar sobre ele, mas algo dentro dele, algo mais forte do que a ameaça de Paola, dizia que ele precisava seguir seu coração. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não podia mais voltar atrás. Paola o olhou por um último momento, sua expressão tão fria quanto a de um iceberg, antes de se virar e sair do apartamento batendo a porta com força. Javier ficou ali, no meio da sala escura, sozinho, sentindo o peso de suas escolhas se acumulando. O que ele faria agora? A pressão estava insuportável e ele sabia que a decisão que tomasse em relação a Aline e seus filhos mudaria tudo. Mas no fundo, ele não podia mais ignorar o que havia descoberto sobre si mesmo. Ele precisava ser verdadeiro com quem era, mesmo que isso significasse perder tudo. A noite foi longa para Javier Navarro. A luz suave do abajur iluminava o escritório de seu apartamento de luxo, mas a verdadeira escuridão estava em sua mente. Ele estava sentado à mesa, rodeado por papéis e documentos de sua empresa, mas nada ali conseguia prendê-lo. Seus olhos estavam fixos em pontos invisíveis, perdidos em um labirinto de pensamentos contraditórios. A pressão era imensa. Seu império, seus negócios, a vida que ele construiu ao lado de Paola, tudo parecia distante e irrelevante diante da realidade que ele não podia mais ignorar. Ele sentia como se tivesse vivido em uma bolha nos últimos anos. Uma bolha onde tudo se resumia a lucros, investimentos e conquistas profissionais. Onde, por mais que o sucesso lhe desse segurança e conforto, ele estava cada vez mais afastado do que realmente importava. Cada escolha que fizera ao longo dos anos parecia ter sido uma tentativa de preencher um vazio interno, algo que ele não sabia identificar, mas que estava cada vez mais evidente. Mas então havia Aline e os filhos. O encontro inesperado, o teste de DNA, a revelação sobre Ângel e a certeza crescente de que os outros 2 meninos também eram seus filhos. Ele não conseguia mais olhar para eles como uma possibilidade distante ou uma história do passado.
Eles eram reais, e ele era parte deles. Havia uma responsabilidade que não podia mais ser ignorada. Ao lado de Paola, ele vivera uma vida de luxo, mas nunca soubera o que era a verdadeira alegria, a verdadeira conexão. Paola era uma mulher ambiciosa, brilhante e calculista, e havia sido sua parceira nos negócios e na vida. Mas as escolhas dela, as ameaças e a maneira como tratava sua relação o faziam questionar o que ele realmente queria. Paola não compreendia, ou talvez nem quisesse entender o que estava acontecendo dentro dele. Ela não via o valor de algo mais profundo do que o sucesso material. Ela queria ser a dona do império, a mulher que o mantinha dentro de uma perfeição controlada. Ele pensava em Aline, ela que, após sua partida, havia se fechado em uma nova vida, criando os filhos sozinha, sem jamais procurar por ele. Ele nunca soubera o que ela tinha vivido, o que a fez seguir em frente sem dar-lhe nenhuma explicação. Mas agora, com tudo o que sabia, ele sentia que havia uma chance de fazer as coisas certas. Ele não podia mais ignorar o que sentia por Aline e a responsabilidade que tinha como pai. Ele não podia mais continuar sendo um espectador, um empresário sem alma, um homem que fugira de sua própria história. A culpa que sentia por ter abandonado Aline era esmagadora. Ele nunca havia imaginado que, ao tomar a decisão de sair de sua vida, poderia ter deixado uma mulher com 3 filhos, sem saber o que fazer. Ele sentia como se estivesse apagando uma parte importante de sua história, uma parte que agora o chamava de volta. A noite se arrastava e as horas pareciam intermináveis. Javier revisava mentalmente todas as possibilidades. Se ele deixasse Paola, perderia seu império, perderia o status e a vida luxuosa que sempre teve. Mas a outra alternativa, continuar vivendo com uma mentira, ignorando o que realmente importava, era impensável. Ele sabia que a única maneira de encontrar a paz era se reconectar com a vida que ele havia perdido. Ele sentiu uma necessidade urgente de dar um passo atrás, de mudar sua perspectiva. Era como se o peso do mundo estivesse em suas costas, mas ao mesmo tempo um novo propósito começava a nascer dentro dele. Algo dentro dele dizia que ele estava pronto para renunciar a tudo. E essa renúncia não era um fracasso, mas um recomeço. Sem mais hesitar, Javier tomou a decisão. Com um suspiro profundo, ele pegou o telefone e desligou o número de Paola, ignorando a mensagem que ela acabara de lhe enviar. Não importava mais. Ele não poderia mais viver para agradar a ela ou a ninguém mais. Ele precisava viver para si mesmo e para aqueles que ele agora sabia que eram seus filhos. Ele sabia que teria que enfrentar as consequências de sua escolha. Ele perderia o luxo, perderia a vida que conhecia, mas em troca ganharia algo muito mais valioso, a chance de reconstruir sua vida com Aline e os meninos. Ele não sabia como seria essa nova vida, mas sabia que, ao menos, seria verdadeira. Na manhã seguinte, Javier acordou mais decidido do que nunca. Ele sabia que tinha que agir rápido, não podia mais esperar. Ele já estava vivendo a dor da indecisão há muito tempo, e a única forma de se libertar dessa angústia era dar o primeiro passo. Ele pegou o telefone novamente, mas desta vez para ligar para uma agência de mudança. Ele não sabia como iria explicar sua decisão a Paola, mas sabia que não podia mais postergar. Durante o dia, Javier começou a planejar sua aproximação de Aline. Ele não queria ser invasivo, mas sabia que precisava começar com uma conversa honesta. Não sabia como ela reagiria ao vê-lo depois de tanto tempo ou o que ela pensaria de sua decisão, mas algo dentro dele dizia que ela merecia saber a verdade. Eles precisavam, de alguma forma, reconstruir sua vida juntos, pelo menos dar uma chance a isso. Ele não sabia se os meninos o aceitariam, se Aline o perdoaria, mas precisava tentar. As escolhas passadas não podiam mais definir seu futuro.
Ao longo daquele dia, Rafael, com o coração pesado, mas aliviado pela decisão, organizou tudo o que precisaria para se afastar de sua vida anterior. Ele começaria do zero, longe dos luxos e das pressões que a vida de empresário lhe impunha. Ele estava pronto para se entregar à paternidade, à responsabilidade que o chamava. E, de alguma forma, ele acreditava que isso era o que realmente importava. Javier Navarro se viu em uma realidade completamente diferente. Nada mais lembrava o luxo e a rotina controlada da vida empresarial que ele deixara para trás. O som das reuniões importantes e os relatórios financeiros deram lugar a um dia-a-dia simples e direto, mas profundamente transformador. Ele não tinha mais os altos muros de seu império ao redor. Agora estava no chão, entre as pessoas e, mais importante ainda, entre Aline e os filhos que ele agora sabia serem seus. O primeiro passo foi o mais difícil. Javier sabia que a confiança de Aline não seria algo que ele poderia recuperar com facilidade. Ela o tinha vivido de maneira intensa, compartilhando um futuro de sonhos e esperanças, mas ele a abandonara sem explicações. Ela se afastara do mundo dele, de suas promessas, e criara os filhos sozinha, sem jamais dar espaço para o retorno de Rafael. O medo de ser magoada novamente estava presente em cada gesto de Aline, e ele sabia que precisaria provar todos os dias que ele estava ali para ficar. Os primeiros encontros entre ele e Aline foram curtos e tensos. Ela, embora visivelmente apreensiva, permitia que ele estivesse perto. Mas havia sempre uma parede invisível que ele não sabia como derrubar. Aline o observava com desconfiança, avaliando cada palavra e cada movimento. Ela ainda o via como o homem que um dia se foi, deixando-a com a responsabilidade de criar 3 filhos sozinha. A dor e as feridas daquele abandono estavam marcadas no fundo de seus olhos, mesmo que ela tentasse esconder. Javier não tentou apressar nada. Sabia que não havia atalhos para reconquistar alguém que ele havia deixado para trás. Ele procurava ser paciente, estar presente sem invadir e, acima de tudo, mostrar com suas ações o que suas palavras não podiam expressar. Ele começou a frequentar mais a casa deles, oferecendo-se para ajudar nas pequenas tarefas do dia a dia, lavar a louça, levar as crianças para a escola, fazer compras. Ele tentava se envolver em cada aspecto da rotina deles, não para impressionar, mas para mostrar que estava disposto a mudar sua vida por completo por eles. Com o tempo, Aline começou a perceber que Javier realmente estava tentando. Ele não parecia mais o homem arrogante e distante do passado, mas sim alguém que, embora carregasse uma dor interna, estava disposto a colocar as necessidades deles à frente de tudo. No início, ela ainda se mantinha distante, mas as atitudes de Javier começavam a quebrar, pouco a pouco, a resistência que ela havia construído. Ele estava ali, sem os luxos, sem as grandes empresas, sem a vida confortável que costumava ter. Ele estava vivendo como ela, com os pés no chão, na realidade difícil e sem promessas de riqueza ou fama. Os filhos, embora ainda cautelosos, começaram a aceitar Javier com o tempo. O menino Ângel, o mais velho, era o mais desconfiado. Ele olhava para Javier com uma mistura de curiosidade e reserva, como se tentasse entender quem ele realmente era. Rafael, ciente de que não podia forçar nada, fazia questão de interagir com ele de maneira gentil, brincando com os meninos, mostrando que estava disposto a ser mais do que uma figura distante. Aos poucos, Ângel começou a se soltar, aceitando sua presença, sem saber exatamente o que significava, mas se permitindo confiar. Com os outros 2 meninos, Javier também foi conquistando espaço. Eles o olhavam com os olhos grandes e curiosos, mas sem o medo que Ângel tinha. Eles eram mais jovens, mais receptivos, e o simples fato de verem Javier ali, tentando, fez com que começassem a se aproximar dele.
As risadas durante o café da manhã, as pequenas brincadeiras no jardim de casa e os olhares de Javier quando se via rodeado pelas crianças começavam a mostrar a ele o que ele havia perdido. Ele, que antes buscava apenas o sucesso profissional, agora se via imerso em uma realidade onde o sucesso não podia ser medido em cifras, mas em momentos simples e em gestos sinceros de afeto. Aline ainda resistia. Cada gesto de Javier era uma tentativa de restaurar o que havia sido quebrado entre eles, mas a dor que ela sentia não poderia ser apagada de imediato. Ela temia se entregar novamente a ele, temia que ele a abandonasse mais uma vez. Porém, a mudança de Javier começava a ser clara. Ela o via acordando cedo para ajudar com as crianças, cuidando delas com um carinho que ela nunca imaginara que ele teria. Ele, que antes estava envolvido apenas com o sucesso, agora estava profundamente imerso no que realmente importava: estar presente. Apesar de ainda haver tensões, Aline começou a sentir que talvez pudesse acreditar novamente em algo. Ela o observava e via a sinceridade nos olhos dele, embora sua mente ainda estivesse cheia de dúvidas. Ela não queria ser enganada novamente, mas Javier não estava pedindo por perdão. Ele estava mostrando, com suas ações diárias, que a reconquista de sua confiança seria construída no tempo, na paciência e na dedicação. A rotina simples que Javier agora levava não era fácil. Ele acordava cedo, ia buscar os meninos na escola, cozinhava para eles e, quando Aline o permitia, sentava-se ao lado dela na sala para conversar sobre o dia, sobre o futuro. Ele não tinha mais os luxos que antes estavam ao seu alcance, mas em seu peito sentia algo que ele nunca soubera sentir antes: paz. Uma paz que vinha das pequenas conquistas diárias, das olhadas de confiança que Ângel aos poucos lhe dava, e do sorriso de Aline quando ela o via se preocupar genuinamente com a rotina dela e das crianças. Aline ainda não estava pronta para abrir seu coração por completo, mas a cada dia, a cada gesto de Rafael, ela começava a acreditar que ele estava disposto a se redimir. Ele não queria mais ser o homem que fugia das responsabilidades, mas sim aquele que enfrentava as consequências dos seus erros e tentava, com todo o seu ser, fazer o que fosse necessário para reconstruir sua vida. Ele estava vivendo com simplicidade, mas com um propósito que superava qualquer luxo que o dinheiro pudesse oferecer. E aos poucos, ele começava a sonhar com um futuro novo. Um futuro onde a família, não o império, seria sua maior conquista.